Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Louvamos, bendizemos, exaltamos e adoramos esse nosso grandioso Senhor, porque de novo Ele concede uma rica e preciosa oportunidade, de estarmos diante da sua mesa e de fazermos memória desse sacrifício perfeito, verdadeiro e maravilhoso que Ele fez por cada um de nós. Onde estaríamos, irmãos, se não fosse esse grandioso sacrifício? Se não fosse a obra redentora do Senhor, onde estaríamos? Estaríamos condenados, estaríamos em rumo à perdição eterna. Mas o Senhor, com um braço forte, com mão estendida, Ele desceu dos céus e veio ao nosso encontro, pagou o preço pelos nossos pecados e nos deu uma rica esperança, uma esperança que não se confunde, uma esperança que é sólida, que é verdadeira, uma esperança que nós temos a plena convicção de que um dia estaremos salvos, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e Ele já cumpriu. Ele pagou o preço, Ele morreu naquela cruz, a obra está feita. Temos tudo, porque o Senhor é o nosso tudo. Louvamos o seu nome. Vamos ter mais um tempo de oração, consagrar ao Senhor esse tempo, pedir para que Ele nos conduza, para que Ele conduza a sua palavra, para que Ele nos fale ao nosso coração e para que nós possamos adorar, bendizer e exaltar o seu nome. Amado Senhor, nós bendizemos mesmo o teu santo nome. Graças te damos, Senhor, porque não tínhamos esperança, mas o Senhor se tornou a nossa esperança a partir daquela obra que o Senhor realizou, Senhor, naquela cruz do Calvário. Oh, Senhor, o Senhor nos amou e nos amou até o fim e provou o seu amor naquela cruz. Te damos glória, Senhor, te bendizemos, te exaltamos e dizemos sim, Senhor, que Tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Recebe do Teu povo nessa manhã, Senhor, a adoração e o louvor que a Ti é devido, Senhor. Glórias e honras ao Teu santo nome. Amém. Irmãos, enquanto eu preparava essa palavra, veio ao meu coração uma pergunta que eu queria dividir com os meus irmãos. Uma pergunta que inclusive acontece algumas vezes no Evangelho, e ela diz: quem é este? Se referindo ao nosso Senhor Jesus. Você já se parou e se fez essa pergunta? Quem é este? Quem é esse nosso Senhor? Quando nós consideramos essa mesa, consideramos a obra e o sacrifício que o nosso Senhor fez em nosso favor, nós vemos o quão grandioso Ele é. Mas será que de fato nós temos a real dimensão do quão grande de fato Ele é? Será que temos a real dimensão de quem nós estamos aqui diante nessa manhã? Será que nós conseguimos conceber? De fato, eu creio que não, irmãos. Nosso entendimento, a nossa compreensão do nosso Senhor é muito pequena. E mesmo nessa pequenez, nessa consciência limitada, ainda nós consideramos Ele tão grande, tão maravilhoso. E ainda há muito mais. Há muito mais para conhecer desse Senhor. Há muito mais para experimentar desse Senhor, porque são insondáveis as riquezas que estão presentes na pessoa dEle. Oh, meus irmãos, se nós pararmos para considerar isso, nós teríamos que cair de joelhos aqui nessa manhã e adorar esse nosso Senhor, porque Ele de fato é digno. Então quem é esse? Quão grandioso Ele é? Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso maravilhoso Senhor. Quero convidar os irmãos para abrir a palavra lá em Mateus, no capítulo 12. A partir do verso 38. Mas antes ainda de nós lermos esse texto, eu queria colocar para os meus irmãos o contexto em que essas palavras aqui foram ditas,
porque eu creio que é importante para que nós possamos entender o motivo pelo qual elas foram ditas. Então nós vamos ler a partir do verso 38, mas o contexto maior ele começa lá no verso 22. É dito que é colocado diante do Senhor, é trazido à presença do Senhor um endemoniado, cego e mudo, o qual prontamente o Senhor o cura, e essa pessoa ela volta então a enxergar e a falar, e ela volta a enxergar e a falar. O Senhor cura ela prontamente. E aqui nós vemos um ponto importante. Diante de todos aqueles que estavam naquele local, essa pessoa ela foi curada. O Senhor Jesus realizou um milagre na vida daquela pessoa que a livrou de 3 aflições. Ela estava endemoniada, cega e muda. Mateus 12, verso 22, nós estamos colocando aqui para os irmãos. Então o Senhor a cura prontamente e livra essa pessoa dessas 3 aflições. O Senhor expele aquele demônio e essa pessoa então volta a enxergar e a falar. Diante desse ato tão maravilhoso do nosso Senhor, as pessoas que estão ali, elas começam a se admirar. E surge uma pergunta também no coração delas. A pergunta é: não é este o filho de Davi? Prontamente os fariseus, escutando essa pergunta que surge no coração dessas pessoas, eles se levantam e negam veementemente. Inclusive, ainda coloca ali uma blasfêmia contra o nosso Senhor. Se você ler então o verso 24, vai dizer assim: mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então o Senhor, conhecendo os pensamentos deles, começa a repreendê-los e começa a colocar diante deles argumentos sólidos. Ele vai falar que um reino dividido ele não subsiste, né? Que se Satanás expulsa Satanás, esse reino está dividido, logo ele não pode subsistir. Ele vai dizer então que se ele expulsa os demônios pelo poder do Espírito Santo, então é chegado o reino de Deus. Ele vai colocar ainda mais para frente a respeito do pecado contra o Espírito. Ele vai falar que as blasfêmias contra o Filho do Homem é perdoada, mas contra o Espírito não é. E vai colocar também a condição daqueles homens. O coração deles era mau. Então, esse é o contexto no qual as palavras que nós vamos ler agora foram ditas, né? Então, com isso em mente, eu então convido os meus irmãos a olhar para o verso 38. E a palavra do Senhor vai dizer assim: então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: mestre, quisermos ver da sua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então o texto que é paralelo a esse, que vai nos ajudar também a entender um pouco mais, é Lucas, no capítulo 11. Os irmãos não precisam abrir lá. Eu só vou depois citar um verso para os irmãos. Se os irmãos quiserem depois em casa ler e estudar sobre esse texto, é importante. Mas o trecho que nós lemos nos apresenta preciosos aspectos sobre a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E com a ajuda do Espírito eu queria tocar aqui em alguns deles. O primeiro aspecto que eu quero tocar desse texto que nós lemos é o pedido de sinal daqueles escribas e fariseus. Quando você lê o texto, você acaba ficando até surpreendido com esse sinal. É um pedido um tanto quanto inusitado, porque como nós lemos lá no verso 22, o Senhor acabara de realizar às vistas dele um milagre, um sinal, né?
provando que de fato ele é o Messias. E tantos outros sinais antes desse acontecimento aqui, o Senhor também já havia feito. O Senhor andava por toda parte fazendo sinais e milagres à vista deles, e de fato eles chegam diante do Senhor agora e perguntam que querem ver um sinal da parte do Senhor. Então, do texto paralelo que eu citei para os irmãos aqui de Lucas 11, nós vamos pegar um verso que eu vou citar para os irmãos, 11:16, diz assim: e outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. É a mesma passagem, é o mesmo relato em Lucas 11. Só quero pegar esse verso para mostrar para os irmãos qual que era a motivação desse pedido de sinal daqueles homens. Eles estavam então aqui tentando o Senhor e colocando o Senhor à prova. Como os irmãos ouviram aqui a minha citação, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Outro ponto importante que eu queria destacar para os meus irmãos é que em Mateus não é colocado dessa forma, mas em Lucas é pedido um sinal do céu. É interessante esse acréscimo que Lucas faz do céu, porque ele nos dá aqui também uma ajuda para compreender um pouco da motivação desses fariseus e escribas no pedido desse sinal. Talvez eles esperavam mais do que um milagre físico da parte do Senhor. Quem sabe eles queriam ver de Jesus que ele parasse então o sol, como fez lá em Josué. Quem sabe eles não queriam que o Senhor fizesse descer fogo do céu, como aconteceu lá com Elias. Quem sabe eles não queriam que o Senhor fizesse descer também do céu um anjo cheio de glória e de verdade, cheio de glória da parte do Senhor. Então, eles esperavam mais do que um milagre físico. Eles queriam ver algum sinal prodigioso, grandioso, pois eles consideravam os sinais que até então o Senhor havia apresentado como meros sinais da terra. Ou seja, sinais que não comprovavam que o nosso Senhor Jesus era de fato o Messias que havia de vir e que for enviado. Inclusive, como vemos anteriormente, o ato do Senhor Jesus de expelir demônios era considerado por eles um sinal do inferno, porque eles falam que o Senhor só expulsava demônios por conta do poder de Beelzebul. Então isso vai nos dizer, vai nos mostrar a grande audácia daqueles homens. E vai nos mostrar também a grande incredulidade deles. Porque à vista de todos os sinais e milagres que o Senhor havia realizado, eles recusaram a crer que ele era o Messias. Meus irmãos, quando você pensa nisso, quanta incredulidade havia no coração daqueles fariseus e escribas. Tantos sinais o Senhor havia realizado diante deles, tantas maravilhas, tantos prodígios o Senhor tinha feito, e eles recusavam a crer no Senhor. Muito pelo contrário, eles se opunham ao Senhor veementemente. Eles queriam, de fato, destruir o nosso Senhor de qualquer maneira. Mas o Senhor Jesus, ele conhecia muito bem o coração daqueles homens. Ele sabia qual que era a intenção desse pedido. Então o Senhor Jesus, ele não satisfaz a curiosidade deles, ele não mostra naquele momento nenhum sinal prodigioso, ele não mostra um grande feito, ele simplesmente não atende aquelas exigências fúteis daqueles homens. Ele não quis mostrar para eles o quão poderoso ele é, mas ele faz algo muito melhor. Ele faz algo muito melhor aqui, ele promete, usando o exemplo do profeta Jonas, como nós lemos aqui, o maior e mais poderoso sinal que ele poderia dar. Porque ele fala ali que nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Pois Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então ele promete um sinal ainda maior e melhor para aqueles, e também, por que não dizer, para nós. Isso aqui é uma clara alusão à sua morte e à sua ressurreição, que ele ficaria então 3 dias e 3 noites no seio da terra, no coração da terra. E de fato ele ficou.
E ele usa ali o exemplo de Jonas, porque Jonas, nós conhecemos a história, ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E depois ele saiu de lá e foi e pregou em Nínive. Então o Senhor promete esse sinal maravilhoso e muito melhor para eles. Mas não naquele momento, um pouco mais adiante. Era necessário esperar ainda um pouco mais. Mas o Senhor conhece também o coração deles e sabe que, infelizmente, mesmo com esse tão maravilhoso e grandioso sinal, muitos deles não iriam crer no seu nome. Daria um jeito de mudar a história, de não acreditar, enfim. E por isso que o Senhor continua a sua fala. E a fala do Senhor aqui na sequência também é tão preciosa quanto. O Senhor vai continuar usando aí o exemplo de Jonas, e ele ainda inclui aí agora a cidade de Nínive, uma cidade muito importante do Império Assírio. E a gente conhece bem a história, onde Deus mandou que Jonas fosse pregar naquela cidade, clamar contra ela para que ela pudesse se arrepender. E a gente sabe que o profeta não quis ir para lá, ele se recusou em ir para lá. Muito pelo contrário, ele tomou um caminho oposto, tomou um barco e ia para outra cidade, porque ele conhecia aquele povo. Muitas vezes aquele povo já tinha feito mal a Israel. Aquele povo era gentil e o profeta não queria o arrependimento deles. Antes o profeta queria a ruína de todos eles. Mas o Senhor então interfere nessa situação e faz com que acontece aquele rebuliço no mar. O profeta é jogado na água e o grande peixe come ele. Aqui na minha versão está falando da baleia. Engole ele e ele depois é cuspido naquela praia e vai então cumprir aquilo que o Senhor havia dito para ele que fizesse. E meus irmãos, é interessante quando você olha essa história. Aquela cidade se arrependeu pela pregação de Jonas. E quando você olha para aquela situação, Jonas ficou ali poucos dias naquela cidade e não fez nenhum milagre diante deles. Só a palavra dele fez com que aquela cidade se arrependesse e postergasse um pouco mais a sua destruição, porque de fato depois ela foi destruída. Mas aqueles que escutaram a palavra se arrependeram. E quando o Senhor então usa esse exemplo, ele quer dizer que aquela pregação tão inferior de Jonas fez com que Nínive se arrependesse, e a pregação tão superior do nosso Senhor não causou arrependimento naqueles israelitas, naqueles escribas e fariseus. E um trecho aqui que capturou meu coração e que creio que também vai capturar o coração dos irmãos, é o Senhor falando: eis aqui está quem é maior do que Jonas. O nosso Senhor, de fato, ele é maior do que Jonas. A sua pregação foi muito superior à de Jonas. Ele pregou e ele realizou muitos milagres, mas não foram suficientes para quebrar o coração duro daquele povo. Então ele diz que no juízo, aquele povo de Nínive se levantará contra aquela geração que escutava ele, que viram os milagres e prodígios, e a condenará, porque ele era maior do que Jonas. Melhor dizendo, ele é maior do que Jonas. Em todos os aspectos, Jesus é maior do que Jonas, sua mensagem com autoridade, seus milagres e tudo mais. Jesus é o verbo de Deus feito carne, ele é o próprio evangelho, sua mensagem, sua obra e sua vida dizem isso plenamente. Mas ele não para por aqui, o nosso Senhor, ele continua e ele dá mais uma vez um exemplo maravilhoso, ele faz uma citação maravilhosa. Agora ele traz aquela conversa à rainha do sul, ou seja, a rainha de Sabá, que ouvindo da sabedoria de Salomão, deixou o seu reino nos confins da terra e foi até a presença de Salomão para ouvir de fato aquele homem. E ela ouviu e recebeu a sabedoria de Salomão e se satisfez. E o Senhor Jesus olha para aquele povo e diz: eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Salomão até hoje é lembrado como
como alguém que representa a sabedoria humana, mas o nosso Senhor, Ele é a personificação da sabedoria de Deus. Nosso Senhor disse: eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Ele é a sabedoria em pessoa. Ele é em quem reside, em quem habita corporalmente a plenitude de Deus. Meus irmãos, diante daquilo, aquele povo não se converteu, o coração deles estava endurecido. Inclusive há uma citação na literatura judaica que diz que os judeus esperavam que o Messias fosse um homem dotado de maior sabedoria do que a de Salomão. E o Senhor Jesus, diante daqueles, diz: eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Os irmãos, o nosso coração precisa ser ganho por esse Senhor. Ele é maior do que todos. Ele é maior do que Jonas, ele é maior do que Salomão. E ele fez, sim, aquele sinal que ele prometeu, aquele sinal prodigioso, grandioso e maravilhoso. Então, qual é a aplicação para nós nessa manhã? Dessa palavra que nós lemos aqui. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual prometeu um sinal aos escribas e fariseus, e naquela cruz ele cumpriu com aquele sinal. Ele deu o sinal que eles pediram, um sinal maravilhoso e muito maior do que qualquer fogo descendo do céu, do que qualquer sol parado. Enfim, ele se entregou naquela cruz em meu e seu favor. E esse sinal que foi dado pelo Senhor Jesus, ele ecoa por séculos e ele vai adentrar a eternidade. E é por esse sinal, esse maravilhoso sinal, essa maravilhosa obra do nosso Senhor é que estamos aqui reunidos nesta manhã para adorá-lo, bendizê-lo por aquilo que ele fez. O sinal dele é contundente e é de uma vez por todas. Não há necessidade dele repetir esse sinal, porque de tão grandioso vai adentrar pela eternidade. E como já foi repetido aqui algumas vezes, quando olharmos para o Senhor na eternidade, nós veremos nas suas mãos a marca da cruz. Oh, meus irmãos, temos uma oportunidade ímpar nessa manhã de adorar, bendizer e exaltar o nosso Senhor, de adorar e bendizer aquele que é maior do que Jonas, aquele que é o Evangelho personificado, de adorar e bendizer aquele que é maior do que Salomão, aquele que é a sabedoria personificada. E a gente podia ficar aqui ainda gastando algum tempo, porque o Senhor mesmo aí em Mateus 12, no começo, ele fala que ele é maior do que o templo. Só para os irmãos pegarem aqui o contexto, o Senhor está passando no meio de uma plantação, no meio de uma seara, um dia de sábado, seus discípulos pegam ali espigas e começam a comer. Então os fariseus, vendo isso, dizem: por que os seus discípulos não respeitam o sábado e fazem o que não é lícito fazer? Aí o Senhor Jesus dá o exemplo de Davi, que entrou no templo, pegou dos pães e comeu o que não era lícito para ele fazer. O Senhor Jesus dá o exemplo dos sacerdotes que trabalham também aos sábados. E o Senhor Jesus, como que sabendo que no coração daqueles fariseus estava algo como: os seus discípulos não são como Davi, seus discípulos não são como os sacerdotes. O Senhor Jesus olha para eles e fala assim: está aqui quem é maior do que o templo. Os discípulos tinham mais autoridade do que Davi e do que os sacerdotes, porque eram os discípulos do Deus Altíssimo. Então ele é maior do que o templo. O Senhor Jesus é maior do que o templo. Inclusive na continuação ele fala que ele é o Senhor do sábado. Meus irmãos, que maravilhoso Senhor nós temos. E tantas outros exemplos. Se você citar, por exemplo, Abraão, o Senhor Jesus fala que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Abraão sabia. Abraão de alguma forma viu o dia do Senhor e se alegrou, e ele sabia que Jesus era maior do que ele. Moisés também, Hebreus vai nos falar que o Senhor é muito mais digno do que Moisés. Então esse é o nosso Senhor. Esse é o Senhor que nós temos nessa manhã,
a possibilidade de adorá-lo, de bendizê-lo, de exaltá-lo. Então que possamos abrir as nossas bocas e adorar esse Senhor que é digno, que é maior do que todas as coisas e que fez um sinal cabal e para sempre. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém.